Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, por nossas vidas e por estarmos aqui na casa do nosso Deus. Amém? Bom, eu gostaria de agradecer às irmãs Jéssica e Lúcia por terem me acompanhado. Vocês agora fiquem à vontade. Eu estive aqui na quarta-feira, né? Acho que na quarta-feira agora retrasada. E alguns irmãos me viram. Foi quarta-feira agora, não me lembro, irmão Rodrigo. Mas eu estive aqui quarta-feira. Quarta passada, irmão. E eu estive aqui e alguns irmãos, né, me viram, fui apresentado aqui também, vim aqui à frente, recebi a bênção, que não foi o fixo, mas foi a oração da irmã, da anciã da igreja, a irmã Silvia. E voltei aqui para assistir o culto com vocês. Mas Deus preparou esse momento para que eu estivesse aqui compartilhando a palavra dele. Não esperava, mas aqui estamos. Amém? Então Deus seja louvado, você também que nos acompanha a partir do canal do YouTube, né? Seja muito bem-vindo, sempre acompanhe a programação, a palavra de Deus sendo transmitida a cada sábado aqui da Igreja Adventista do Diamante. Hoje eu não estou só como estive na quarta-feira, hoje eu estou acompanhado da minha digníssima, a minha esposa está ali, a irmã Fabrícia. E é melhor acompanhada do que sozinho, né? Mas Deus seja louvado. Vamos à palavra dele, porque o tempo já está bem adiantado. Mas antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu quero convidá-lo agora para nós orarmos a Deus brevemente. Do jeito que você está, feche os seus olhos e vamos pedir que Deus nos oriente aqui ao manusearmos a sua santa palavra. Querido e amado Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor conduziu os nossos passos nesta manhã mais cedo para vir para este bom lugar. Pedimos agora que o Senhor fale conosco, nos ensinando alguma coisa da tua parte. É isso que nós precisamos e é isso que nós te pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, estava pensando aqui, né, a programação dessa manhã é voltada de forma especial para as mulheres. Né, ou é feita, melhor dizendo, pelas mulheres da nossa igreja, né? E eu estava dando uma pesquisada ali rápido. As mulheres, elas são maioria no mundo, maioria também dentro da nossa igreja. Na verdade, uma pesquisa feita no ano de 2010, um censo com todas as denominações, ou a maioria delas aqui no Brasil, disse que em 2010 essa pesquisa, que 58% dos membros evangélicos do Brasil são mulheres. E na Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa é uma pesquisa mais recente dentro das nossas igrejas, do ano de 2024, diz que quase 57% dos membros adventistas são mulheres. Olha a bênção. Então as mulheres estão ali no meio do povo de Deus e é uma parte muito significativa para Deus e para a sua igreja. Amém? Amém. Então Deus seja louvado pela programação dessa manhã, pelo ministério da mulher aqui da Igreja do Diamante. Amém. Vocês são importantes para o Senhor. Amém. E a palavra de Deus nos diz isso. Amém? Amém. Ainda essa semana eu estava juntamente com a minha esposa estudando, né, lendo algumas histórias de mulheres. Por exemplo, a história de Ruth. Nós estávamos lendo o livro de Ruth, uma grande mulher, gentia, mas que Deus acabou conduzindo os passos dela e ela entra para a linhagem do Messias, né? Ao se casar, tem seu filho Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. E Davi é, na descendência, pai do nosso Salvador Jesus. Que dizer de Ana também, uma outra mulher que nós estávamos estudando essa semana, e teve ali o menino Samuel, era estéril, diz a palavra do Senhor, mas por meio da fé e de uma vida de oração, Deus atendeu o desejo do seu coração e concedeu a ela o privilégio de ser mãe. E o que dizer, irmãos? Uma outra história que lemos essa semana também, não por acaso, porque Deus sabia de todas as coisas e certamente saberia que eu estaria aqui nessa igreja nessa manhã, uma programação voltada para as mulheres.
nós lemos a história que falava sobre a ressurreição de Jesus. E quem foi a primeira pessoa que viu a Cristo quando ele ressurgiu? Uma mulher, Maria. E nada neste livro é por acaso ou está aqui por acaso, porque muita gente lá fora, e até alguns que se dizem cristãos, dizem que a palavra do nosso Deus é machista, mas não é. Obrigado, irmão José Wilson, providência. Mas a palavra de Deus não advoga nenhuma dessas causas, nem o feminismo, nem o machismo, porque para Deus, mulher e homem são iguais, amém? E Deus deu a uma mulher esse privilégio. A primeira pessoa ao vê-lo ressurreto foi uma mulher, Maria, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Então Deus, Ele ama as mulheres dessa igreja. Amém. E nós homens, somos gratos também pela vida de vocês. Amém? Isso seria da nossa igreja certa deles. Mas eu gostaria de meditar, irmãos, com vocês em alguns pontos aqui. Um deles é justamente um ponto que a lição da escola sabatina dessa semana veio tratando, que é a unidade. Mas primeiramente eu gostaria de convidar você para nós abrirmos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. O tema da mensagem é passos para uma igreja saudável e madura espiritualmente. E eu vou fazer algumas considerações aqui, enfatizar outras mais do que algumas, mas vamos começar por Hebreus capítulo 4, versículo 12. Lemos assim: porque a palavra de Deus é o que, irmãos? Viva. E o que mais? Eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Amém. E louvado seja Deus. Primeiro ponto: toda e qualquer igreja, e aqui eu estou me referindo logicamente à nossa igreja, a Adventista do Sétimo Dia, mas qualquer outra denominação religiosa que se diga ser pertencente ao Senhor e que queira ser uma igreja séria, ela precisa estar firmada, baseada na palavra do Senhor. Do contrário, ela não pode ser considerada uma igreja séria ou uma igreja que prega a Cristo Jesus da maneira mais adequada. A palavra de Deus tem que ser o fundamento da nossa fé. Amém? Amém. E você, como adventista do sétimo dia, você tem essa certeza em relação à sua igreja? Amém. Sim ou não? Eu tenho. Olha para cá, aqui está a nossa logo, o símbolo da nossa igreja. E não por acaso, né? Não sei quantos já tiveram a curiosidade de fazer uma pesquisa para saber o que esse símbolo aqui abaixo significa. Essa chama, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Aqui a palavra de Deus abaixo e no meio dela a cruz. Eu tive essa curiosidade, tem aí na internet, né? É bom nós sabermos, irmãos, porque nada é por acaso, tudo tem um propósito. A palavra de Deus, logo aqui, ó, na nossa logo, ela está abaixo. Ela é a base dessa igreja. Ela é o fundamento dessa igreja. Amém? E ela está aberta, porque para nós não há diferença entre o Antigo ou o Novo Testamento. O apóstolo São Paulo vai dizer, quando ele escreve ali na carta de Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, e para a correção, e para a repreensão da justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a palavra de Deus é inspirada, e nós, como servos do Senhor, porque a palavra de Deus assim nos diz, como igreja do Senhor, aceitamos toda a palavra. Essa igreja está fundamentada na palavra do Senhor.
Amém? Mas o que falar então aqui, por exemplo, da chama e da cruz no meio? Bom, a Bíblia está aberta porque ela simboliza justamente isso que agora acabei de falar. Ela é a base e o fundamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas e a cruz? A cruz já está dizendo tudo. A cruz é o motivo de nós estarmos aqui hoje e agora com vida e com a esperança no coração da vida que está no futuro, a vida eterna. Amém. O que seria de nós se não fosse a cruz do Calvário há mais de 12.000 anos atrás? O que seria de nós se aquele verso que nós estudamos agora na lição da escola sabatina, onde Paulo vai dizer que em Cristo Jesus não tomou como usurpação o ser igual a Deus. Antes mesmo se esvaziou e veio a este mundo como servo e morreu no nosso lugar. O que seria de nós? A cruz do Calvário, ela está bem no centro da palavra do Senhor. A palavra é a base. A cruz é a motivação de nós sermos o que somos e de estarmos aqui hoje com vida e com esperança na vida futura, porque um dia o nosso Salvador morreu para nos salvar. As linhas, ela sugere a ressurreição. Eu estou falando dessa aqui, do lado esquerdo. Ela sugere a ressurreição, a ascensão de Cristo e também a sua segunda vinda. São as três principais crenças, podemos assim dizer, não apenas da Igreja Adventista, mas de toda a cristandade. Crer, um bom cristão, crer que Jesus morreu, ressuscitou e hoje vive e que um dia voltará a esta terra. Amém? Amém. E por fim, essas aqui, apontadas para cima, significa aquilo que está lá em Apocalipse capítulo 14. Qual é a missão do povo de Deus? Pregar as mensagens angélicas. A última mensagem de advertência de Deus para um mundo insubordinado. Então, em suma, é isso que esse símbolo bonito da nossa igreja significa ou simboliza. Mas, voltando aqui ao primeiro ponto inicial, a igreja ela precisa estar fundamentada na palavra do Senhor. E eu creio em nome de Jesus que a igreja que você pertence, ela foi e ela está fundamentada no assim diz o Senhor. Amém? Amém. Agora, irmãos, recentemente a igreja fez uma pesquisa, não tão recentemente, mas alguns poucos anos atrás, e é algo bastante preocupante para todos nós. Aqui na América do Sul, a igreja ela fez uma pesquisa nos países da divisão sul-americana, com alguns adventistas desses países, para ver qual tem sido a média de leitura da palavra do Senhor entre os seus fiéis, entre os seus membros. E eles chegaram a uma definição a partir dessa pesquisa. E adivinhe, eu fiquei, quando eu tomei ciência dessa pesquisa, fiquei assim, realmente, será que isso está certo mesmo, esses números? Mas depois parando eu cheguei à conclusão de que de fato é assim, não tem como você achar que não foi, porque as estatísticas elas não mentem, mas elas apontam para uma realidade, né? Pasmem, apenas não, vou remodelar minha frase. Dos membros fiéis dessa pesquisa, ou que essa pesquisa acabou alcançando, eles chegaram à seguinte definição: a média de leitura da palavra de Deus pelos adventistas do sétimo dia aqui na América do Sul tem sido, sabe de quantos minutos por semana? Quantos, mano? 2%. 2 minutos por semana, melhor dizendo, tem sido a média de leitura entre nossos membros durante a semana. Em média, né? Alguns podem ser mais, outros podem ser até menos. Agora, menos do que 2%, imagine só. Misericórdia mesmo. Quantos dias nós temos na semana? 7 dias, né? Agora, irmãos, divida aí 2 minutos por dia, mais ou menos.
É isso que os nossos membros, infelizmente, têm lido da palavra do Senhor. Então, misericórdia, porque essa igreja ela nasceu a partir do estudo das Escrituras. E a palavra de Deus é a sua base. Nós acreditamos dessa forma. Há um tempo atrás, os mais antigos da igreja sabem disso, que a nossa igreja era denominada aí fora, por muitos irmãos de outras denominações, como o povo do livro. Era ou não? O povo da palavra de Deus, das Escrituras. Mas hoje a gente escuta isso aí fora, com a frequência, pelo menos, que nós ouvíamos antigamente. E eu não falo isso em tom de soberba, porque isso não deve voltar para nós como um motivo de orgulho e prepotência, arrogância, não. Mas e por que será talvez hoje nós não somos tão conhecidos lá fora como éramos no passado dessa forma? O que será que aconteceu? Será que nós deixamos talvez de sermos esse povo que estudava de fato a palavra de Deus, que se aprofundava e que não ficava apenas na superficialidade? Nós precisamos pensar nisso. Primeiro ponto, primeira marca para uma igreja saudável é uma igreja que tem contato com a palavra do Senhor. Amém. Que lê, eu estou falando dos membros, que lê a palavra de Deus todos os dias, que dela se alimenta diariamente como um pão sagrado que Deus deixou para a humanidade, que cai todos os dias do céu. Não existe um versículo que diz assim, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não existe. Existe um verso exatamente dessa forma, falando sobre as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Mas nós podemos dizer sem medo de errar que a palavra de Deus a cada dia também se renova. E nós precisamos ir a ela para ouvir a voz de Deus falando com cada um de nós. Amém? Um outro ponto que nós devemos falar, marca para uma igreja saudável espiritualmente. Venha comigo ao livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. Atos 1, verso 14. Aqui são relatos da igreja primitiva. E a igreja primitiva é o modelo para a igreja atual. Porque, embora não fosse perfeita, ela foi a fase da igreja do cristianismo que chegou mais perto do ideal de Deus para a humanidade. Atos 1, verso 14 diz assim: todos estes perseveravam, o que, irmãos? Unânimes ou unidos em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos? Sim. Com os irmãos. E outros versos semelhantes a esse aparecem aqui no livro de Atos, como Atos 2, 42, Atos 12, verso 5, quando Pedro estava preso, e diz a palavra de Deus que houve oração incessante lá fora da igreja, pelos servos do Senhor que estavam aprisionados. Atos 13 e por aí vai. Nós precisamos, irmãos, sermos uma igreja de oração. Mas oração é um assunto muito vasto, E ao mesmo tempo parece que entre nós tem se tornado algo banal, porque talvez tenha sido esse o tema que você, nesses anos todos de igreja, mais tenha ouvido. Oração intercessora, oração pelos doentes, oração. Talvez esse tenha sido o tema de sermão que ao longo desses anos da igreja você mais ouviu. Mas nós precisamos ter essa experiência de sermos homens e mulheres de oração. A teoria nós já conhecemos e já sabemos, e nós provamos o gosto e o efeito das orações em nossas vidas. Sim ou não? Sim. Mas nós precisamos ter a nossa experiência com Deus através da oração. Nós precisamos sermos homens e mulheres de oração. Que Deus reconheça isso em cada um de nós individualmente, e que o Senhor Jesus, ao olhar para a igreja do Diamante aqui, possa ver essa igreja também como uma igreja que ora. Amém? Que ora pela sua comunidade, que ora por esse bairro, pelos enfermos,
enfermos, pelas pessoas que estão lá fora, pelos encarcerados, que oram pelos afastados. E de fato nós sejamos, irmãos, uma igreja de oração, pois a palavra de Deus diz que muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Amém? Terceiro ponto, eu vou correr aqui por conta do tempo, que eu considero ser relevante para uma igreja saudável, seu ponto de vista espiritual, é uma igreja que é relevante na sua comunidade. Eu gostaria de me deter um pouquinho mais nesse tópico aqui. Não vamos ler nenhum verso específico para falar desse tópico. Mas, irmãos, todos nós, como membros dessa igreja aqui no Diamante, deveríamos fazermos a seguinte pergunta: a minha igreja tem sido relevante na sua comunidade? Como os moradores do entorno aqui dessa igreja a descrevem? Como é que os moradores aqui desse bairro descrevem a igreja adventista do sétimo dia aqui no bairro do Diamante? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar se a sua igreja tem sido relevante na sua comunidade, nessa comunidade? Os moradores das 5 ruas imediatas ao perímetro da igreja, as 5 ruas mais próximas aqui, quer seja lá na frente, aqui atrás, de lado ou do outro, não sei, como é que esses moradores têm falado dessa igreja? Será que eles têm conhecimento de que neste bairro existe uma igreja adventista do sétimo dia? Porque os irmãos sabem concordar comigo, parece que é uma característica inerente nossa. A maior parte das nossas igrejas, elas não são bem localizadas, sim ou não? Não são, a maior parte das nossas igrejas. Aqui, por exemplo, é uma exceção à regra. Está aqui numa rua principal, não é muito escondida. Mas boa parte das nossas congregações, elas são mais escondidas, mais afastadas. É uma característica de nossas igrejas. E às vezes, isso já aconteceu comigo, na minha igreja lá no interior, eu sou do interior de Pernambuco, de alguns irmãos virem de fora, às vezes para pregar na minha igreja, virem de outra cidade, pela primeira vez na minha congregação, e eles rodarem a cidade inteira, e ninguém sabia onde ficava a igreja adventista do sétimo dia de Gameleira, que é a minha cidade, lá no interior do Pernambuco. E às vezes até no mesmo bairro. Aí roda ali no mesmo bairro várias ruas e as pessoas não sabem dizer aonde está aquela igreja. Será, irmãos, que os moradores aqui ao redor, aqui no bairro do Diamante, têm noção de que existe uma congregação adventista aqui nesse bairro? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer. E uma quarta consideração ainda dentro desse tópico de relevância dessa igreja para a sua comunidade. Se essa igreja fechasse as portas hoje, ou deixasse de existir por alguma razão, essa comunidade sentiria a sua falta? Será que os moradores aqui sentiriam a falta desta congregação se ela fechasse as suas portas ou então deixasse de existir? Será que sentiria a falta dos irmãos que vêm aqui toda semana para louvar a Deus? Será? Nós precisamos pensar nisso. Por fim, eu termino dizendo, irmãos, que para uma igreja, estudos dizem isso, que para uma igreja ser relevante na sua comunidade, ela precisa de algumas coisas. Primeiro, a mensagem que ela leva. A mensagem, a pregação do Evangelho do Reino faz com que qualquer igreja seja relevante no seu bairro e na sua comunidade. Nós precisamos sermos uma igreja que prega o Evangelho eterno. E as pessoas aí fora precisam nos conhecer como tal. Talvez seja uma mensagem que não seja muito simpática, né? Muito palatável, porque nós pregamos verdades que outras denominações aí fora pisam até, como a guarda do dia do Senhor, o quarto mandamento da lei de Deus, e outras mais.
mas nós precisamos sermos conhecidos como uma igreja que prega o Evangelho tal como ele é, puro e cristalino, porque está na palavra do Senhor, e esta igreja prega toda a palavra de Deus. Amém. Segundo ponto, para que uma igreja seja relevante, é o seu testemunho. Testemunho pessoal por parte dos membros da igreja. Qual tem sido o testemunho que eu tenho dado ou tenho levado aqui fora? Ou então no bairro ou na rua onde eu moro? Testemunho pessoal, irmãos. Muito foi falado aqui sobre missão. A missão ela tem que ser não parte da nossa vida, não um ideal em nossas vidas, não um objetivo em nossas vidas, mas a nossa vida tem que ser a própria missão, como as irmãs cantaram aqui na frente. A nossa vida tem que ser uma própria missão. A missão é a nossa vida e a nossa vida tem que ser a missão. Testemunho pessoal. Eu estava pensando, enquanto as irmãs estavam cantando aqui, e estava também sendo projetado um pequeno vídeo ali, ainda no início da escola sabatina, onde as mulheres apareciam, cada uma no seu ofício, no seu ramo de trabalho. Aí uma estava malhando com uma amiga, outra estava comendo com uma amiga, e era uma oportunidade para pregar o Evangelho. É isso que a palavra de Deus nos diz. É isso que o dom profético também nos ensina. Sabia? Uma das citações que eu gosto mais da serva do Senhor, e até um tempo atrás eu não entendia o que ela queria dizer. Uma pequena citação, onde ela diz o seguinte: há mais religião em um pão bem feito do que muitos imaginam. Fiquei pensando, o que ela quer dizer com isso? Há mais religião em um pão integral. Eu sei que muitas irmãs fazem aqui em um pão bem feito do que muita gente imagina. Ela estava falando justamente desse contexto. Irmãos, para se pregar o Evangelho e testemunhar do Senhor Jesus, você não precisa sair de onde você está não apenas isso, sair de onde você está, ir lá para a cachoeira, para o seminário, para cursar teologia. Você não precisa ser necessariamente um líder da igreja, um ancião, uma anciã, ou ter qualquer outro cargo de liderança para pregar o Evangelho. Você não precisa, quem sabe, ser uma pessoa douta, porque eu sei que muita gente aqui se acha incapacitado, às vezes até para sair do banco onde você está, para vir aqui na frente para pregar a palavra de Deus. Deus ele não exige isso de nenhum de nós. Deus ele pode usar você da forma como você está, no seu trabalho, onde você trabalha, você pode testemunhar o Senhor. Amém. Fazendo o seu bem feito, sendo uma pessoa honesta, sendo um jovem dedicado nos estudos, ali na escola, na faculdade, sendo um bom vizinho para os seus vizinhos que não acreditam no Senhor. Tudo isso testemunha a favor do Evangelho do Reino. Tudo isso testemunha a favor de Cristo Jesus. Nosso testemunho pessoal deve motivar as pessoas a conhecer o Deus que nós conhecemos e servir o Deus que nós servimos. E por fim, o que é que faz uma igreja ser relevante na sua comunidade? É o serviço. O serviço que ela desempenha no bairro, na geografia onde ela está situada. Do ponto de vista prático, aquilo que essa igreja faz no aspecto social, por exemplo, a Ação Solidária Alimentícia. No tempo que eu passei aqui, eu estava trabalhando, eu passei aqui em frente e encontrei o irmão José Wilson. E ele vinha com umas sacolas na mão. Eu acho que ele é o diretor da ASP, né? Ele vinha com umas sacolas na mão. Aí a gente se falou, nos falamos ali na porta da igreja. Eu entrei aqui, tomei uma água. Na quarta-feira que eu estive aqui à noite. Aí ele disse: irmão, eu vim ali do mercado comprar umas coisas aqui para fazer uma cesta básica. Será que uma ação como essa não testemunha a favor do Senhor Jesus? As pessoas lá fora estão cansadas apenas de algo propalado, falado, mas não vivido. Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos.
E aquilo que vier a nossas mãos para fazer, como diz a palavra do Senhor, devemos fazer com todas as nossas forças. Nós precisamos ser, neste mundo que jaz no maligno, os pés e as mãos de Cristo. Porque antes, irmão, de Jesus pregar o Evangelho, de forma falada, melhor, antes não, conjuntamente, quando Jesus ele pregava para multidões, ele também alimentava aquelas pessoas que estavam famintas. Lembra do relato? Era um grupo enorme, mais de 5.000 pessoas, estavam ali todas famintas. E Jesus, ele viu que o povo já estava ali há muito tempo com fome, mas não queriam sair porque a palavra que saía dos lábios de Jesus alimentava a alma, mas a barriga estava vazia. Jesus mandou todo mundo sentar, separou ali por grupos, depois ele fez um milagre e alimentou toda aquela multidão. Nós precisamos aqui na terra sermos os pés e as mãos de Jesus. Ele não faria nada diferente daquilo que nós hoje fazemos ou precisamos fazer, se ele estivesse em nosso lugar. Essa igreja precisa ser relevante na comunidade a qual ela está inserida. Irmãos, unidade. A unidade é outro ponto que uma igreja saudável precisa ter. Unidade. Efésios capítulo 4 é um verso que apareceu na lição da escola sabatina dessa semana, que nós lemos em casa. Efésios 4, verso 1. Verso 1 em diante, primeiros versos iniciais do capítulo 4. Diz assim o apóstolo São Paulo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar, ou melhor, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados de uma só esperança na vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Olha como Paulo ele usa de uma maneira muito sábia, uma figura de linguagem. Aqui está falando da unidade do corpo de Cristo. E ele vai dizer no terceiro verso: irmãos, esforcem-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O irmão falou aqui na lição da escola sabatina: há um só corpo, não é mais de um. Nós somos um corpo mundial. E todos nós somos membros desse corpo. E Paulo ele termina dizendo que a nossa unidade, irmãos, a unidade da igreja do Senhor tem que ser tal como é a unidade entre a primeira, a segunda e a terceira pessoa da divindade. Porque aqui ele menciona: há um só corpo e um Espírito. Aí no versículo 5 ele diz: há um só Senhor, falando de Jesus. E no verso 6 ele diz: um só Deus e Pai de todos. Então a igreja de Cristo precisa ser uma igreja unida. Essa era uma das maiores preocupações de Jesus. Quando ele esteve aqui na terra ainda, pouco antes de ele ser morto, em João 17 a gente vê ali a oração de Jesus. Ele estava, a oração de Getsemane, a oração sacerdotal, depois ele foi para o jardim de Getsemane, e ele estava muito angustiado desde já. Primeiro ele ora: Senhor, ele ora por ele mesmo, né? Ele ora: Senhor, afasta de mim, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Me dá forças para que eu consiga ir até o final e morrer por todos estes meus filhos. Aí depois Jesus ele ora em João 17 pelos seus discípulos, aqueles que ali estavam vivendo ainda nos seus dias, aqueles que já haviam abraçado a fé. Aí Deus diz assim: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Guarda-os em tua pessoa, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele vai dizer, e no versículo 20 de João 17, ele ora por cada um de nós, e ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Essa era uma das maiores preocupações de Jesus, e Ele orou por nós. Ele orou pela unidade da igreja do Senhor Jesus hoje em nossos dias. Amém. Mas por quê? Porque, irmãos, nenhuma outra igreja, eu estou falando de igreja, mas bases do povo de Deus na terra, nenhuma outra geração de crentes, de cristãos, estiveram mais próximos de ver Jesus voltar do que nós hoje. A igreja, o evangelho nunca alcançou tamanha quantidade de países ao redor do mundo como em nossos dias. Nossos olhos em breve verão o Rei em sua majestade. Mas com isso também o inimigo começa a disseminar algumas coisas dentro do povo de Deus. Uma delas é a falta de unidade. Nós precisamos sermos unidos pelo vínculo da paz, como diz o apóstolo Paulo. A canção inicial que nós cantamos falava disso, unidos pela palavra. Eu quero encerrar as minhas palavras falando desse tópico, de algumas coisas que nos unem como uma igreja mundial. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em 212 países ao redor do mundo inteiro. Ela não é uma congregação local aqui na igreja, aqui no bairro Diamante, na cidade de Mata de São João, mas é um povo, uma congregação mundial, uma família mundial. Nós somos a igreja protestante que está em maior quantidade de países ao redor do mundo inteiro. 212 dos 235 que a ONU reconhece. São dados da última conferência geral, das duas últimas. O que fazer para que essa igreja mundial, agora com mais de 24 milhões de membros ao redor do mundo inteiro, seja unida? Algumas coisas. São coisas básicas. A palavra do Senhor, a palavra de Deus deve nos unir como uma congregação, como um povo mundial. Amém. Sabe por quê, irmãos? Eu falei aqui sobre isso. Primeiro tópico: aquilo que nós estudamos aqui no Brasil, as mesmas crenças, as mesmas doutrinas que aqui no Brasil nós aprendemos, nós falamos, nós pregamos, nós ensinamos, são pregadas e faladas também em outros países ao redor do mundo. Não existe diferença. Não existe diferença entre os adventistas do sétimo dia, doutrinariamente falando, daqui no Brasil e dos outros países ao redor do mundo. Não existe diferença. Agora, quando nós estudamos todos os dias a palavra de Deus, nós estamos contribuindo para a unidade da igreja. Sim ou não? Sim. Imagine só todos os membros, todos os dias estudando a palavra do Senhor. Mas e quando nós não fazemos isso? O contrário também é verdade. Nós estamos contribuindo para a falta de união dessa igreja. E de forma desunida o trabalho não vai avançar. É aí que começam as dissensões. Aí surge um aqui no meio da igreja com um vento de doutrinas, como diz o apóstolo São Pedro, começa a disseminar em um e outro. Daqui a pouco a igreja já está dividida. Se todos nós estudássemos a palavra de Deus diligentemente, nós seríamos uma igreja mais unida. Outro ponto que nos une, a nossa missão.
Nós temos uma missão. E a mesma missão dos adventistas aqui, dessa cidade, desse bairro, é a missão dos adventistas lá do outro lado do mundo. Pregar o Evangelho eterno a todas as criaturas. Amém. Vamos estar em Apocalipse capítulo 14. Uma outra coisa que nos une, a lição da escola sabatina. Nós precisamos estudar todos os dias também a lição da escola sabatina. A lição que nós estudamos aqui, qualquer outro membro dessa igreja, em qualquer lugar do mundo também estuda. Já imaginou? Imagina só, a maior escola do mundo. Porque nenhuma outra escola é capaz de unir tamanha quantidade de pessoas como a escola sabatina, estudando todos o mesmo assunto, o mesmo tema ao redor do mundo inteiro. Por isso eu e você precisamos nos comprometer com o estudo da lição. Uma quarta coisa que nos une, irmãos, é o dom profético que Deus confiou a essa igreja, ao povo de Deus nesses últimos dias. A revista Ministry, de 1982, ela citou algo muito interessante. Olha, em 82, há mais de 40 anos atrás, ela diz o seguinte: os adventistas que estudam os escritos de Ellen White são cristãos mais sólidos, mais firmes e missionários do que aqueles que não o fazem. Então, quando nós estudamos, além da palavra de Deus, aquilo que Deus deixou por meio da sua serva, nós também estamos contribuindo com a unidade dessa igreja. Eu quero encerrar de antemão, lendo com vocês Efésios capítulo 5. Ali Deus está falando sobre a realidade da igreja que Ele vem buscar. Nós ainda estamos militando, mas ainda não é o final. Mas quando Jesus voltar, essa vai ser a realidade da sua igreja. Efésios capítulo 5. Vamos ler a partir do 24 até o 27. Diz assim: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí alguns olham para esse verso aqui e dizem: não, mas aí é um verso machista. Mas olha o que Jesus diz no verso seguinte: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por qual objetivo, irmãos? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Lembra lá de João 17:17? Santifica-os na tua palavra, na tua verdade. Verso 27. Para a apresentar a si mesmo, igreja o que, irmãos? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ora, santa e sem? Amém? Amém. Essa é a igreja que Jesus veio buscar. Amém. Talvez algum de nós não olhar para essa realidade e diga que está muito distante disso. Mas depende de nós, irmãos. Nós precisamos desejar ser essa igreja que Jesus veio buscar. De Efésios capítulo 5, versos 26 e 27. Igreja pura, sem mácula, sem dolo, unida pelo vínculo da paz, pela palavra, pela nossa missão. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a todos nós. Amém? Amém. E não apenas as mulheres dessa igreja, como a programação dessa manhã propôs, mas todos nós unidos, homens, mulheres, crianças, os membros mais experientes do corpo de Cristo, todos nós estejamos unidos nesse só propósito. Ver o nosso Salvador voltar. Essa igreja não é perfeita, mas Cristo veio buscar a igreja de Efésios 5.
Será perfeita, não porque não comete pecados, mas porque naquela ocasião ela estará lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus, sobre a graça do Espírito Santo que terá descido sobre cada um de nós, o Evangelho do Reino pregado em todo o mundo. Aí Jesus vai aparecer nas nuvens para nos buscar. Amém. Glória a Deus. Deus nos ajude a todos nós. Amém. Bom, o tempo já foi embora. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos e pedir que Ele nos ajude também a sermos aquilo que Ele deseja. Oremos. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã na Tua casa de oração. Obrigado porque o Senhor de algum modo falou aos nossos corações. Que o Senhor, meu Deus, possa completar aquilo que porventura nessa manhã, agora, ao abrir, ao falar da Tua palavra, a mensagem não chegou talvez de necessidades que nós tínhamos. Que o Espírito Santo continue fazendo esta boa obra em nossas vidas. Durante todo o dia de hoje, Senhor, faça-nos pensar mais na unidade, como a lição dessa semana nos propôs, e também agora a Tua palavra que nós lemos e estudamos, Senhor. Faça-nos pensar mais na igreja pura e santa que o Senhor deseja buscar. Amém. E que o Senhor vai buscar. Amém. Que todos nós tenhamos o desejo de fazermos parte dessa igreja que vai ser triunfante. Amém. Que nenhum de nós venhamos a vacilar na fé. Verdade. Abençoa, por favor, as irmãs dessa igreja. Abençoa, por favor, meu Deus, cada uma delas, em suas lideranças aqui dentro dessa congregação, mas também lá fora, como mães, como esposas que são também, Senhor. Derrama a Tua bênção sobre os homens dessa congregação também, Senhor. Amém. Sobre as crianças, amém. Sobre o pastor dessa igreja, Senhor. Amém. Sobre o corpo mencionado dessa igreja. Amém, Senhor. Que a igreja do Diamante continue firme e avante, pregando o Evangelho do Reino aqui nesse bairro e nessa cidade. Amém, Senhor. Leva-nos em paz agora para os nossos lares e nos concede, na Tua santa presença, um restante de sábado abençoado. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.